Talvez os momentos que nós mais tenhamos crescido na nossa vida foi o momento em que reconhecemos alguns símbolos. Talvez tenha sido o momento em que a gente escolheu ver. A vida é simbólica? Será que é? Só tem chance da vida ser simbólica se a vida tiver um propósito. Porque o símbolo é um símbolo que aponta para te levar a alguma ideia. Para isso é preciso que você queira chegar lá. Se a vida tem um ponto de chegada, ela quer levar todo mundo para a plenitude da condição humana, aí é possível que ela crie símbolos, porque o símbolo é uma setinha que está apontando para o mundo de onde ele veio. E as setinhas apontando para algum lugar só servem se você quer ir para lá. Se você está consciente e quer fazer esse deslocamento. Então aí tem uma coisa que é fundamental. Você acreditar que o mundo é cosmos e não caos. Que as coisas não acontecem à toa. Que todas elas têm um significado. E que a vida quer te levar a um lugar, que é a plenitude da condição humana. Valores, virtudes e sabedoria. Quando você aprende a falar a língua da vida, tudo que ela manifesta como símbolo aponta para esse objetivo. Ou seja, a vida é inteligente, não é caótica e é direcionada, tem um propósito. Ela sabe onde ela quer te levar. E os verdadeiros símbolos te ajudam a ir nessa direção. Quem acredita que o mundo é caos não vai querer saber de símbolo. Isso não tem nenhum significado, não tem nenhuma possibilidade. Símbolo vai apontar para onde se ninguém quer chegar a lugar nenhum. Então eu uso sempre esse exemplo. Se você quer construir uma casa, primeiro você contrata um arquiteto que vai lá e faz a planta da casa. Aí depois vem o engenheiro, vem o mestre de obras, começa a construir olhando para a planta, sabendo onde ele quer chegar. E por isso é que ele tem chance de construir realmente a sua casa do jeito que você quer. Se ele não tivesse uma planta, não soubesse o que estava construindo, não ia fazer nada. Ia espalhar material de construção para todo lado e não faria nada. Nós também não temos um objetivo, uma planta do que queremos construir em nós, não fazemos nada. Espalhamos energia, vida para tudo quanto é canto de uma maneira totalmente dispersa e não fazemos nada. E a vida, então, ela tem um objetivo e é inteligente. Quando eu quero chegar ao ideal humano, eu entendo de mentalidade simbólica e eu vejo que todos os símbolos apontam para esse ideal humano. Que é até uma maneira da gente distinguir o que é verdadeiramente símbolo do que é fantasia da nossa parte, que pode muito bem acontecer. Aí um fio tênue, né, onde temos que ter muita lucidez para saber se não estamos fantasiando, inventando símbolos, o que realmente são símbolos que a gente percebeu da natureza. Marco Aurélio era um filósofo estoico. Ele tem essa frase que eu chamo de teoria da responsabilidade, que ele diz o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, as coisas não vêm por engano, as coisas não erram em endereço. Elas vêm para nós exatamente porque a nossa necessidade de experiência para crescer chamou, invocou essas coisas para a nossa vida. É como se a gente tivesse vindo ao mundo com um cartão cifrado das experiências que eu tenho que passar para poder crescer. Eu vim aqui para parar a minha cólera, para parar a minha ansiedade, para me organizar melhor. Digamos que eu tenho esses defeitos e quero, nessa vida, chegar a polir essas arestas, me livrar desses defeitos. Tudo que pode proporcionar experiência que te ajude a se livrar desses defeitos tende a ser atraído para a tua vida, como se fosse um cartão magnético. Por quê? Porque a tua necessidade de experiência está chamando. Tá? Então nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso aí é muito interessante porque é um pensamento que nos ajuda a banir a ideia do acaso. As coisas acontecem comigo por acaso, por azar. Eu acho essa história de azar um conceito curiosíssimo. Por que cargas d'água um ser humano teria azar? Porque ele foi premiado em algum concurso cósmico para tudo dar errado para ele? O que é azar? Isso é uma coisa absolutamente sem fundamentação lógica. Não tem sentido nenhum a pessoa ter azar. Ela pode estar tendo uma série de experiências negativas que querem conduzi-la para uma outra direção, que não é aquela que ela está tomando. Mas não é azar isso, a vida é toda pedagógica, ela quer dizer alguma coisa com isso. Ninguém tem azar. Tem experiências repetitivas que estão querendo dizer alguma coisa. A vida é toda simbólica, aprender a ler. Isso é muito importante que a gente perceba. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, na sua psicologia analítica, ele falava de sincronicidades. Mas a linguagem simbólica é muito mais do que sincronicidade. Imaginem que eu quero falar alguma coisa para um de vocês e vocês não querem me ouvir. E eu fico insistindo, é importante, olha para mim aqui, eu quero falar com você. E você não presta atenção, e você vira para tudo quanto é lado, e você fala com outra pessoa. E eu estou ali tentando falar com você e uma hora eu perco a paciência, porque paciência pode ser muita, mas uma hora acaba. Eu perco a paciência e seguro você pelos ombros e te sacudo. Ouve o que eu estou querendo te dizer, bem sacudido. Isso é uma sincronicidade. A vida já está apelando com você.
Então, quando acontece uma sincronicidade, opa, eu estava desligado, porque ela já está partindo para dias de fato com você. São fatos muito fortes e muito, digamos assim, explícitos. Ela realmente segurou nos teus ombros e está sacudindo. Significa que ela deu várias indicações antes e você não quis ver. Talvez desse até para você rememorar os fatos anteriores e ver que suavemente você já estava sendo conduzido para isso. Mas suavemente não foi suficiente. Precisou a vida apelar um pouquinho. Aí vem as sincronicidades. Mas a vida como um todo é simbólica. E essa vida simbólica se manifesta nos fatos simples de todos os dias. Existe uma tradição oriental que diz que a vida é inteiramente pedagógica. Se houvesse um momento que não tivesse nada a nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida, porque a vida não deixa vácuos, a natureza não deixa vácuos. Se houvesse um momento da tua vida que não tem nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da sua vida. Então, se você chega na sua janela pelas manhãs, essa visão da janela pelas manhãs é muito romântica, né? Cada pequena cena, cada coisa que você vê, cada momento do seu dia que você para um pouco da mecanicidade e olha para o mundo à sua volta, cada momento está querendo te dizer alguma coisa. E quando conseguimos decodificar esses momentos, é uma maravilha, porque você percebe que aquilo era fundamental para você, era o que necessitava ouvir. Estamos olhando pela janela e vem uma chuva forte. A chuva forte sacode as árvores violentamente. É um espetáculo bonito, não sei se vocês já viram. Meio violento, mas bonito, né? Uma árvore se sacudindo com o vento e com a chuva. É bonita a tempestade. Depois que a tempestade passa, aquele monte de folhas no chão é bonito também. Aí você olha e diz, puxa, a natureza sabe fazer coisas bonitas até quando está destruindo. Aí você desvia um pouco o olhar, vê um prédio de apartamentos recém-construído, já feio, mal acabado, já com infiltrações. Aí você olha e diz, nossa, o ser humano faz coisas feias até quando constrói. E a natureza faz coisas belas até quando destrói. Tem alguma coisa estranha por trás disso. Qual é o princípio da ação do homem que é tão diferente do da natureza? E aí, se você para um pouco para refletir, você vai perceber que a natureza segue rigorosamente as leis da vida. Aquilo que no Oriente se chama de Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, a lei que leva todos os seres à evolução. A natureza não desvia, ela cumpre rigorosamente com essa lei, enquanto o ser humano desvia. Tem o livre-arbítrio e pode desviar. E ao desviar, ele faz coisas que não levam ao bem universal, mas a desejos egoístas da parte dele. Ao invés de seguir o Dharma, ele segue o Karma. Ele busca o que naquele prédio? O mínimo custo com o máximo lucro. E às vezes uma coisa que está pronta há um ano já está feia, já está mal acabada, já está mostrando sinais de envelhecimento. Um dia desses, lá no quintal da minha casa, choveu e eu queria puxar a água toda para o ralo, porque o quintal, o cimento foi mal colocado, ele tem desníveis. Então a água tende a correr para os lugares mais baixos e faz uma pocinha suja ali com terra. Eu lá com o rodo puxando aquela água para o ralo, de repente eu percebi que ela me escapava pelos lados e ia para a pocinha. Eu falei, minha consciência é igualzinha isso aí. Se eu não tiver vontade para levá-la na direção certa, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Se eu não estiver atento a isso, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Se não houver vontade, se não houver determinação, as coisas fluem para o mais confortável. Ou seja, o mais baixo e, em geral, mais sujo. Uma observação desse tipo por causa do rodo na poça do quintal. Tem uma mensagem aí? Tem. Tem mensagem em todos os lugares, para todos os cantos. Ou seja, uma cadeira tem um ensinamento para te dar, uma escada tem um ensinamento para te dar. O mundo todo é simbólico. Ele está tentando te falar todos os momentos. E ainda tem um detalhe que é importante, porque um símbolo ele não tem um único significado. Pega um livro que seja muito interessante, que tenha te dado um grande aprendizado. Guarda aquele exemplar, para você não dizer que o livro era diferente. Guarda aquele exemplar. Daqui a 5 anos, no prazo de tempo que você acredita que cresceu, vai lá e lê novamente o mesmo livro, marcadinho por você, o mesmo livro. Você vai ver coisas que você diz, não é possível, não deve ser o mesmo livro. Isso não estava aqui quando eu li da primeira vez. E estava, você não estava preparado para ver. A gente olha para as coisas com ânimo de aprendiz. Para todos os cantos na sua vida tem símbolos. E alguns sensacionais, né? Mas da vida cotidiana. Isso não é sincronicidade, isso é simplesmente a pedagogia da vida. É uma coisa que a gente deveria e deve aprender a fazer. Sim, deveria e deve, só que eles são mais sutis. Portanto, exigem um ânimo de aprendizado muito grande.
exigem que você esteja colocando perguntas para a vida, exigem que esteja vendo as respostas, que acredite. Carl Jung ele dizia isso, inclusive, que sincronicidades costumam não acontecer com aquele que está predisposto a não acreditar. Porque é como se a natureza falasse, ela não vai falar para quem não ouve. Então, se você está procurando respostas na vida, você vai perceber que a vida se movimenta com vários fatos simbólicos para te dar essa resposta, às vezes discretos e às vezes mais intensos, como uma sincronicidade. Mas o ideal seria que a gente aprendesse a dialogar com a vida como um todo, que não precisasse chegar ao sacolejado, né, da sincronicidade. Que nós pudéssemos estar atentos e aprender a falar essa língua da vida o tempo todo. Isso seria o ideal. Você entra numa fila. A fila que você entrou não anda. E a do vizinho anda. A do vizinho do outro lado também anda. E aí você diz, que droga, que azar. Deixa eu mudar de fila, passa para cá. O que acontece? Essa fila para de andar e a que você estava anda. Aí acontece isso onde? No supermercado, no banco, no trânsito, em tudo quanto é lugar que você vai. E você reage como? Puxa, como eu sou azarado. Podia acontecer com você isso, não comigo. Isso é uma visão totalmente aleatória e superficial. Qual a outra possibilidade? Eu olhar para isso e perguntar, o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansioso? Será que ela está querendo dizer que meu senso de autoimportância está muito elevado? Porque eu acho que todo mundo pode esperar menos eu? O que ela está querendo me dizer com isso? Aí eu faço uma proposta de resposta. Digamos, eu acho que é a ansiedade. Vou combater seriamente a ansiedade, vou tentar corrigir. Aí você percebe que às vezes a gente acerta, era isso mesmo. E as experiências param de acontecer. Já não fica mais acontecendo aquele mesmo fato continuamente. Ou seja, a vida te disse, você ouviu, agora passou para uma outra cena. Como numa série escolar. Entendi o que tinha na primeira série, passo para a segunda, passo para a terceira. Todo o nosso método pedagógico nada mais é do que uma imitação do método pedagógico da natureza. Então, quando nós começamos a nos posicionar diante das mensagens que ela manda e a mudar, nos reposicionar diante da vida, você vai percebendo que as mensagens vão mudando. Isso, com o final, passando alguns anos, você vai ter uma curiosidade enorme, porque te dá a impressão de que tem um interlocutor nos bastidores da vida conversando com você. Ele manda uma bola, você pega, se reposiciona, ele manda outra. Você tem a impressão de que tem alguém nos bastidores da vida conversando com você. Da curiosidade de ver o rosto desse interlocutor oculto que está se comunicando com você. Você aprendeu a falar a língua da vida. A língua da vida é símbolo. E há que realmente nos preparar cada vez mais, acreditar, dar um voto de confiança para a vida, para a natureza, de que ela seja cosmos e não caos, de que não exista acaso, e começar a estabelecer esse diálogo, para você perceber como as coisas vão sincronicamente acontecendo e como é inteligente o movimento da vida, como ela te traz exatamente aquilo que você necessitava.